Olá, seja muito bem-vindo, começando mais um Pode Falar. Por aqui sempre convidados super relevantes, pessoas que vão trazer assuntos assim super bacanas. A gente entrevista todo mundo, né? Todo mundo que tem uma boa história para contar. Mas antes, quero convidar você, já ative o sininho para receber as notificações da Agathos Play e também aqui do Pode Falar. E não esqueça, comente, compartilhe, curta, se torna o nosso vídeo, o nosso programa super mais relevante, tá? Ele passou por inúmeras gravadoras, mas não só passou, deixou a sua marca no mercado da música gospel. Hoje é gestor de uma das igrejas que mais crescem no Brasil. Comigo, um grande prazer ter mais uma vez aqui um ex-boss da minha vida, mas também um grande amigo, Maurício Soares. Muito bom. Muito obrigado pelo convite. Que bom ter você aqui com a gente. Maurício, hoje aqui no Pode Falar eu quero saber das suas histórias, tudo que aconteceu com você ao longo desses, 32 anos. De música. Mas você só tem 1 hora de programa, né? Pois é, tem né? Um pouquinho. Produção, vamos fazer a edição número 1, número 2, número 3. Maurício, como você mesmo falou, é muito difícil a gente falar em 1 hora a trajetória de alguém que mudou tanto o cenário da música gospel no Brasil. Mas vamos falar de quando teve essa virada de chave na sua vida em realmente você entender que precisava fazer a diferença nesse mercado? O mercado da música, ele, especialmente na área gospel, ele sempre caminhou muito em paralelo ao mercado fonográfico secular, né? Existiam culturas, números, estruturas muito próprias, muito diferentes. E eu, desde muito jovem, formado em comunicação, em marketing, também jornalismo, eu entendia que havia uma oportunidade, né? Hoje o mercado cristão, o mercado evangélico, ele representa 30% da população evangélica, mas quando eu comecei era 2, 3, 4%, era muito pouco, né? Era muito iniciante, né? Mas a gente já percebia ali, década de 90, né? De que havia ali 85, 90, que havia um crescimento muito vertiginoso, né? Do segmento gospel. E ao mesmo tempo que esse segmento cresce, que as igrejas crescem, obviamente que o mercado consumidor de produtos destinados a esse público vai crescer, né? Então eu comecei a lidar nesse mercado com livros. Eu trabalhei muitos anos com Reverendo Caio Fábio, Pastor Caio. Eu ia falar isso porque, inclusive, foi quando eu conheci você, lá na Vind, né? Isso, 1995. E ali ele era um dos maiores vendedores de livros do Brasil, best-sellers mesmo, era incrível. E para mim foi uma grande escola, uma universidade, trabalhar ali. Lá a gente também se envolvia com a área de televisão, com a área de rádio, com a área de produção, com a área de eventos, os grandes congressos da Vind. Então eu fui muito privilegiado, porque eu muito jovem, eu com 23 anos, eu já era diretor na Vind, ao lado de uma das maiores personalidades do segmento, né? Então eu tive a oportunidade de viajar o país todo para fora também com ele, o acompanhando, então foi uma escola. E aí, ao longo do processo, eu comecei a me envolver com a música também. Quando você estava envolvido com a parte de livros, né? Essa parte de livros e editoras e tal, você pensou ou você sempre gostou da música? Você pensava assim, esse mercado é legal? Meu envolvimento na música começa na igreja, né? Na minha adolescência, onde eu cantava em coral, cantava em grupo de música. Cantava também, Maurício? Cantava. Por isso que tem esse bom ouvido, então. Todo diretor artístico é um músico frustrado, né? Na verdade, chegou a tocar alguma coisa? Eu não chego a tocar porque a minha facilidade não é para música, no sentido de tocar instrumento, mas é para o esporte. Eu tenho muita facilidade para o esporte, fui de seleção de handebol do Rio de Janeiro, sempre me envolvi muito com o esporte. E eu queria ter a mesma facilidade do esporte, eu queria ter com a música. Habilidade, né? A habilidade de você pegar uma música e sair tocando. Eu não tinha paciência para tocar, mas eu sempre cantei. Sempre participei de grupos de música e tal, então a minha relação com a música foi essa. Quando eu entro no mercado, na área de livros, eu percebia a pujança da música, né? Porque o brasileiro, ele é muito musical, né? Uma das identidades culturais do brasileiro, do Brasil, é exatamente a música, né? E eu percebia que havia ali um movimento de crescimento da música, grandes artistas, grandes nomes, começando gravadoras, ainda era um mercado que tinham pouquíssimos players, pouquíssimas gravadoras, e eu tive a oportunidade
ao sair de uma editora, de trabalhar na MK. Cara, Mas você... o muito engraçado é que eu não fui para a MK para trabalhar com música. Não, eu fui né? para a MK para trabalhar na implantação da editora de livros da MK. Foi enfoque, não foi isso? Era antes da IFOC. Só que no processo interno na MK, eu percebia que o core business deles não era livro, era exatamente de música. Então eu comecei a me envolver no marketing da música e a partir dali nunca mais parei. Que legal. E eu acho interessante é que a gente hoje parece que é uma transição muito longe, mas 30 anos não é tanta coisa assim. Você pegou as principais mudanças. Você pegou o LP, o vinil, você pegou o CD, o MIDI e agora os streams. E as pessoas pensam assim, porque o Maurício é muito velho. Não, eu comecei muito cedo, né? Deixa eu acreditar dessa forma. Mas eu peguei o LP. Peguei o LP, também. peguei Menino, dava um trabalho tocar isso na rádio. Não, e o LP era um peso horroroso, vivia empenado, você tinha a questão da agulha, da vitrola, era muito complicado. Aí vem o CD que parece que é assim, uau, é outro planeta, né? E foi maravilhoso e tal. Eu me lembro que o primeiro CD que eu comprei na minha vida foi um CD da Line Records, da cantora Melissa. Porque eu comprei o aparelho de CD e eu não tinha o que tocar. Aí eu fui numa livraria e comprei lá o primeiro CD que apareceu e foi esse. E aí, depois eu peguei a transição para o download, a transição para o iTunes e hoje a gente vive a realidade do streaming, né? Só que em 2015, portanto há 10 anos atrás, a gente já começou a fazer essa transição, né? Sim. Eu ia para o exterior e chegava lá e tinha todas essas tendências já se tornando realidade e a gente vem para o Brasil e traz essa ideia, olha, vai acabar o CD, apanhei muito. E você falava muito disso. Apanhei muito, fui taxado de maluco, fui taxado de tudo e inclusive as pessoas diziam com muito orgulho, não, porque o público evangélico é mais refratário a mudanças, é mais lento nas mudanças, isso não vai acontecer, até que do dia para a noite aconteceu, né? E hoje o mercado da música, especialmente no Brasil, ele é 100% digital. Ele é hoje o 9º maior mercado de música no mundo, é o primeiro na América Latina, crescendo, o último ano cresceu na casa de 21% de faturamento de um ano para o outro. O Brasil hoje fatura mais de 3 bilhões de reais, 3,4 bilhões de reais de música. Então, o que se dizia antigamente, o mercado da música é falimentar, é uma indústria que está fadada à morte por causa da pirataria. Hoje o que a gente vê é uma pujança, é uma vitalidade absurda. O mercado da música nunca se faturou tanto, nunca se ganhou tanto dinheiro, nunca foi tão democrático. Efetivamente, é um mercado que hoje ele permite que artistas de diferentes áreas do Brasil, de lugares do Brasil, eles possam acontecer, mas é extremamente competitivo, né? Antigamente, um artista evangélico, ele competia dentro de uma livraria evangélica, Sim. na gôndola, então ele tinha ali 200, 300 artistas. Era um universo meio limitado, né? Era uma reserva, controlado, era uma reserva de mercado, né? Então você concorria com 300 artistas. Hoje você concorre com 140 milhões de músicas nas plataformas. Então não há como você querer ter um resultado incrível não fazendo nada. Hoje o artista da música, ele se torna um operário. De fato, ele precisa se ver como um brand, como uma marca e precisa trabalhar para isso. Ele precisa então, ralar. Talvez por isso, né, por não ser mais um banquinho, uma voz, um violão, né, o artista hoje ele sinta um pouco de dificuldade dele estar permanentemente em destaque. Né? Mas é o que nós temos hoje e a tendência é cada vez ficar mais e mais concorrido. Vamos aproveitar que você tocou nesse assunto. Essa dificuldade você percebe muito mais nos mais antigos, nos mais velhos em termos de, não velhos só de idade, mas mais maduros. Mais maduros em termos de carreira. Você percebe essa dificuldade? Não vejo isso, Cláudia. Eu vejo que a dificuldade não tem a ver com faixa etária, mas com mentalidade. Hoje você tem artistas muito jovens que já nasceram dentro do ambiente digital, mas que se eles não entenderem as ferramentas, se eles não entenderem os processos, não entenderem posicionamento, eles vão ter a mesma dificuldade de artistas maduros. E assim também existem artistas mais maduros que viviam o auge do CD
e que conseguiram se reinventar. Me lembro de Aline Barros chegando para conversar comigo sem entender absolutamente nada. A gente fez todo um trabalho com ela para que ela pudesse entender como é que é o posicionamento e tal. Ela se tornou rapidamente um fenômeno. Fernandinho, o próprio Thales e tantos outros. Então não tem a ver muito com idade, eu acho que tem muito mais a ver com vontade. Né? O artista que ele quer se posicionar, o artista que quer buscar conhecimento, e quando se fala de conhecimento é permanente. Por quê? As tecnologias estão mudando todo o tempo, as novidades estão mudando todo o tempo todo tem coisas novas chegando. E se você, como em qualquer profissão, você como comunicadora, se você não buscar conhecimentos novos, novas tecnologias, novas formas de você se comunicar, você vai ser atropelada. A grande verdade é essa. E na música não é diferente. Por mais que o propósito seja nobre, eu estou aqui para ser um levita, para levar a palavra de Deus, se não fizer o trabalho de forma racional, natural, o sobrenatural não vai acontecer livremente. Você precisa fazer a sua parte para que Deus possa fazer o complemento. Já que você tocou nessa parte, vou até compartilhar isso com você. Eu estava até conversando isso com meu marido e é de fato verdade. Por exemplo, hoje é chato, às vezes, por mais que você queira ser discreto, a gente vive hoje numa vida digital que mesmo que você queira não se expor, você tem que expor, você tem que fazer um Reels, você tem que fazer um story, você tem que, por exemplo, eu como comunicadora, se eu não desenvolver algum tipo de projeto, ou filmar o meu dia a dia, ou fazer algum tipo de quadro, ou programa, o recorte certo, a estratégia certa, eu vou ficar para trás. E isso é em todas as áreas. Qualquer profissão. A minha esposa é psicóloga e ela tem um consultório entupido de pacientes. Ela, inclusive, ela criou um método muito bom para imigrantes. Então, ela tem muitos pacientes nos Estados Unidos, na Europa, e ela não só tem que se preocupar em atender pessoas, mas também em comunicar através das redes sociais. Então, o tempo todo eu vejo ela lá filmando, fazendo os conteúdos, e é isso. E é o que nós temos para hoje. Se você quer ter uma vida profissional e você quer ter um destaque na sua profissão, você precisa saber lidar com as redes sociais. É não ser escravo, mas ao mesmo tempo você ter um planejamento, você ter uma qualidade na tua entrega e se divertir com isso, né? A grande verdade é essa. Eu acho bacana quando você fala da entrega, porque a gente percebe que muitos dos artistas de hoje, eles não estão conseguindo entender como tem que ser o seu conteúdo para fazer uma boa entrega. E também acham que um único post ele pode ser repostado em diferentes redes sociais, quando na verdade cada rede social ela tem um perfil diferente. Né? Hoje eu diria uma linguagem, né? Para um artista da música, ele precisa dominar especialmente o TikTok. Especialmente o TikTok, muito mais até do que o Instagram. Boa dica, o meu está inclusive abandonado lá. Anota aí, o TikTok, muita gente pensa assim, o TikTok é o espaço da dancinha. Esquece, já foi, isso não existe mais. O TikTok, ele é como se fosse uma série da Netflix, em que você vai trazer conteúdos todos os dias para que você possa trazer a atenção do público para o teu conteúdo. Agora, precisa fazer com qualidade, precisa fazer com inteligência, né? Ninguém está querendo perder tempo, né? Então é importante que você tenha um planejamento de conteúdo, que você tenha esse estoque de conteúdo sempre disponível, porque a rede social, a música em si, ela tem hoje muito a ver com constância. Se você mantiver constância, você vai ter relevância. Se você é daquele que só manda conteúdo a cada 20, 30 dias, você vai estar sempre subindo uma ladeira, mas nunca chegando no cume. Você está sempre num processo, mas nunca vai chegar. Então, tudo é uma questão de planejamento. Acho que hoje a quantidade de conteúdos ela é muito grande. Eu me lembro que no YouTube, há alguns anos atrás, 92% do conteúdo no YouTube era de música. Hoje não chega a 20% conteúdo de música. Por quê? No YouTube, se você quiser, eu quero um vídeo como que eu prego um prego na parede sem quebrar a parede. Tem um vídeo lá sobre isso. Né? Então, tudo isso concorre com a música. Né? Então, você achar que só o teu talento, só a tua música vai ser suficiente para chamar a atenção, sinto dizer, não vai. O YouTube virou, acho que uma plataforma de tudo um pouco. Porque, por exemplo, eu às vezes estou lá em casa, eu falei assim, gente, eu preciso consertar essa porta. Como
colocar Exatamente. não sei o que, maçaneta, tá lá o tutorial e vários vídeos, vários tutoriais. O nosso curso online está ali, tudo está ali, tudo está ali. E é importante que você entenda sobre essa... A competição hoje não é mais com o segmento gospel. Hoje uma Cassiane, hoje uma Damares, hoje uma Aline Barros não concorrem mais entre si. Elas concorrem com Dua Lipa, concorrem com Rihanna, concorrem com Oasis, concorrem com Roberto Carlos e com todos os outros. Por quê? Você tem que trazer atenção para o seu conteúdo. Mas elas concorrem mesmo sendo de segmentos diferentes? Concorre, porque opa. O público cristão, vamos Você assim acha pensar, que o público cristão não ouve outras músicas sem ser o público, sem ser a música cristã? Não. Antigamente você tinha uma reserva, como você bem falou, que eu, por exemplo, eu tinha lá R$50, eu queria comprar uma música. Eu entre comprar uma música secular e comprar uma música religiosa, eu vou comprar uma música religiosa. Só que hoje você não compra, hoje você tem acesso. Então você tem 140 milhões de músicas no teu aplicativo e você vai sim ouvir uma música de uma outra pessoa, você vai ouvir uma bossa nova, você vai ouvir uma MPB e você não consegue ouvir duas pessoas ao mesmo tempo. Né? Então você só vai ouvir um artista por vez. Então é óbvio que sim, uma música concorre. puxa a outra. E aí quando você vê, você Concorre. consumiu a semana inteira aquele Por exemplo, artista. vou te falar, eu sou um cara que gosto muito de música brasileira. Então eu gosto de Cartola, eu gosto de Elis Regina, eu gosto de Tom Jobim, mas na época do disco físico, o que eu poderia ter? Eu comprava lá uma coletânea dessas músicas e deixava ali o CD. Hoje, eu tenho acesso a todo o acervo de década de 60, 70, 80 de MPB sem eu precisar comprar. Então, obviamente que eu faço a minha playlist, eu faço a audição das músicas de uma forma muito mais natural, muito mais leve. Né? Hoje eu não tenho mais a necessidade da compra, eu só tenho o acesso. Então, no acesso, me facilitou eu ouvir outros conteúdos que eu não ouviria. Então, hoje sim, mesmo o artista sendo gospel, ele vai concorrer com o secular. Foi bacana você falar sobre isso, sobre ouvido, né? Esse ouvido musical seu fez você descobrir muitas pessoas, muitos talentos. Muitos. Compartilha com a gente quem assim que já passou pela sua mão. Eu sempre esqueço de alguém, mas vamos lá. Regis Danese, Thales Roberto, Priscila Alcântara, Gisele Nascimento, Michele Nascimento, DJ PV. Quem mais? Preto no Branco. Preto no Branco. Tem Na tantos. Sony foram tantos, Foram né? muitos, né? Foram muitos. Ariane, Fernanda Brum, Aline Barros, Fernandinho, Juliano Som, quem mais? Renascer Praise. Não faltaram artistas, né? Nesse período que você ficou lá na Sony, além de você... Gabriela Rocha. Gabriela Rocha foi um grande... Kemuel. também. Todos artistas gigantes e tive o prazer de trabalhar com todos esses. Nesse período que você ficou lá na Sony, além de você trabalhar com esses que já tinham um reconhecimento, já eram conhecidos pelo público, você descobriu alguns desses que você citou aí. Qual a maior dificuldade hoje de se trabalhar com um artista? Aquele que está começando e que está aberto para ouvir, para novas possibilidades, ou aquele que já tem uma estrada, mas às vezes ele vem com alguns resquícios e vícios de outros lugares? Na verdade, eu tenho uma frase que é o seguinte: quando o artista é sucesso, é mérito dele. Quando ele é um fracasso, a culpa é minha. Essa é a ideia, essa é a mentalidade dos artistas, né? Então, na verdade, o que a gente precisa é lidar com pessoas que querem aprender. Eu lidei, por exemplo, com a Eishla, que veio para a Sony completamente sem saber nada. Lembro disso. E a gente ensinou o beabá e ela é extremamente acessível à mudança e ela se tornou uma bela de uma referência. E às vezes você tem um artista jovem que talvez pela juventude, achar que sabe tudo no mundo também é difícil. Então, eu mais uma vez, eu deixo claro que não tem a ver com idade, tem a ver com vontade. Mas né? eu não digo idade cronológica, eu digo tempo mesmo de carreira. Tempo de Porque carreira... tem gente que é novo, mas começou muito cedo. Sim, mas tempo de carreira também não determina muito a questão da inteligência, né? Na verdade, a realidade hoje do mercado ela é totalmente diferente de 5 anos atrás. Não estou falando da época do CD, estou falando ainda na época na época digital, em que as realidades são diferentes. Hoje, você tem tecnologias diferentes, por exemplo,
Inclusive, é uma das minhas aulas na minha mentoria, é inteligência artificial. A inteligência artificial está chegando na música para revolucionar a música. Para revolucionar a música. Então, se você hoje não entende como que funciona a inteligência artificial, a IA na música, você vai ser literalmente tragado, vai ser atropelado, porque hoje você consegue fazer uma guia de uma música, de uma composição, em minutos. Você joga para ela, chat, quero uma música assim, com tema tal, seguindo essa trilha, esse estilo. Às vezes, eu tenho um amigo que ele colocou até as notas musicais, puxe por esse arranjo em dó, em ré, né? A música veio pronta. Cláudia, o que vai fazer toda a diferença na questão da IA sempre vai ser o componente humano, tá? A IA, ela não pensa por nós, ela vai só organizar o nosso pensamento. Então, se o seu pensamento é fraco, se você não tem subsídio, se você não tem estrutura, naturalmente a música vai ser pobre. Tá? Então, se você tiver riqueza de informações para fazer um bom prompt, a música vai sair legal. Então, existem várias tecnologias que hoje estão aí à disposição para que o músico, o artista, ele realmente ele se destaque, ele decole. Então, a questão de lidar com jovens artistas ou artistas maduros tem muito a ver com a sua disposição, a sua humildade em querer ouvir e aprender. O que eu posso dizer, com toda garantia, é que o mercado da música gospel, hoje, ele está vivendo uma fase de mediocridade. Mediocridade no sentido, não há nada de muito novo, não há nada de muito diferente, não há nada de muito interessante. É uma sucessão de músicas repetitivas, é uma sucessão de fórmulas repetidas e as pessoas estão achando que estão abafando. E a verdade é, nos últimos anos, o mercado gospel ele vem caindo em relevância dentro do segmento todo da música. A música religiosa, na época do CD, ela era o segundo estilo mais vendido no Brasil. Segundo, perdia somente para o sertanejo. Hoje, é o 8º estilo de música dentro do contexto da música. Então, hoje, nesse último ano, das 10 mil músicas que mais são executadas no Brasil, o gospel representa ínfimos 5,2%. É muito pouco. Para uma população de quase 50 milhões de consumidores evangélicos e tantos milhões de católicos, você fala hoje mais ou menos de uma população teoricamente de 140 a 150 milhões de brasileiros, a música cristã deveria estar muito mais forte. Verdade. Mas por que ela não está? Porque a cena da música gospel não cresce. Ela se resume a 1, 2, 3, 4 grandes artistas, com números muito grandes, mas a cena toda não cresce. Diferentemente do funk, onde a cena do funk cresce, a cena do sertanejo cresce e a cena da música eletrônica cresce, no segmento gospel, a cena não se reproduz, ela não cresce. Então ela fica limitada a 2, 3 grandes artistas. E por que você acha que isso acontece? Falta de conhecimento, preguiça e displicência. Basicamente é isso. União também, porque a gente percebe que esses artistas, eles se puxam. O sertanejo, o pagode, o funk. No sertanejo tem muito isso, o funk tem muito isso. Você não vê, é muito raro no meio gospel, você vê um medalhão gravando com quem ninguém conhece. Você não vê isso no gospel. Não vê, simplesmente não vê. Você vê o quê? Um grande cantando com um grande. Não vai fazer diferença nenhuma para a cena, né? Então a gente vive hoje uma fase em que para o artista pequeno, para ele romper, é muito difícil na cena gospel, porque não há um incentivo, não há uma atenção dos artistas. No gospel, literalmente, é aquele ditado, cada um por si, Deus por todos. Mas não é contraditório, já que a gente prega tanto que devemos nos ajudar, somos irmãos? Vamos fazer um programa só sobre contrariedades? Vamos falar sobre incoerências? Podemos falar um programa inteirinho só sobre incoerências. A grande verdade é que falta um pouco dessa noção de legado, falta um pouco dessa noção de, cara, vamos fazer coisas para ajudar. Eu não vejo muito esse altruísmo dentro da cena e muito disso também culpa das gravadoras. Sim. Tá? Há uma competição exagerada entre gravadoras. Eu que vim do mercado secular, eu percebo claramente uma diferença entre o gospel e o secular, que era, no secular, os concorrentes se juntam para ganhar dinheiro. No gospel, não se vê como concorrência, mas se vê como inimigos.
O que é muito doido. Isso é muito doido. Você sabe disso, você é profissional da área, você sabe que há uma política de se fechar portas. O artista meu só grava com os meus, o compositor só grava para mim. Então, isso tudo, infelizmente, essa visão muito tacanha, muito diminuta, ela influencia no resultado como um todo. E isso está repercutindo, então, nesses 5,2%. Talvez Muito. seja Se o você grande... for, por exemplo, inclusive ontem, eu fui olhar no Top 200, as músicas mais executadas dentro do Spotify, só tinham 6 músicas gospel dentro do Top 200. E olha que louco. Dessas 200 músicas, 6 gospel, e dessas 6, 4 tem mais de 2 anos de lançada. Ou seja, Uau. nos últimos 2 anos, apenas 2 músicas tiveram alguma relevância dentro da cena gospel. Então, se você for, por exemplo, eu consigo fazer um mapa de 2017 para cá, destacando um único hit que fez sucesso dentro do segmento gospel ano a ano. 2017, Ninguém Explica Deus, do Preto no Branco. 2018, por exemplo, Casa Worship, e por aí vai. No nosso segmento, a gente tem um hit por ano, em média. No segmento sertanejo, são 4, 5 por mês. Por mês? Por mês. Né? Então, no funk tem não sei quantos outros lançamentos e tantos outros sucessos. Então, a grande verdade é que a música gospel, por mais que a gente queira acreditar de que ela está sendo incrível, que ela tem muito valor e tem muita qualidade, o artista evangélico ele é muito talentoso, porque a música dentro da igreja evangélica ela é muito vem de berço, né? vem de berço, né? Inclusive, os artistas estão sempre se destacando nos programas de TV e tal. Mas a grande verdade é que hoje o alcance da música cristã, da música evangélica, seja ela evangélica ou católica, está muito aquém do potencial de mercado. Então você tem 2 formas de você olhar a música hoje. Puxa, infelizmente só temos 5%, ou então você fala assim, poxa, eu tenho uma quantidade enorme de mercado para crescer. Mas você não vai crescer mantendo as mesmas atitudes, a mesma mentalidade, a mesma leniência, a mesma falta de vontade de crescer, o isolamento, que é uma característica nossa. Né? Então, tem muito como crescer. Eu acredito muito, até hoje eu acredito muito no potencial do mercado gospel. Mas faltam profissionais e falta uma visão um pouco mais organizada também dos processos. Né? Como é que foi para você entrar numa gravadora multinacional e que pela primeira vez estava abrindo as suas portas para esse cenário de música gospel? Um desafio, porque era uma cultura totalmente diferente, a gente começou do zero, eu ganhei um computador, uma mesa, uma sala, né? E a partir dali, você participou muito disso também, a gente foi criando o cast e eu tinha 5 anos para alcançar o break-even, né? Que era cobrir todos os custos e gerar lucro. Já no 2º ano a gente já começou a gerar lucro e pelos próximos anos foi assim, e em pouco tempo depois a gente começa a se destacar e fomos líderes de market share por muitos anos, mas um grande desafio, sem dúvida, para mim, o maior desafio da minha carreira e o maior aprendizado também. Então hoje eu me considero uma pessoa muito mais bem preparada, mas porque eu tive aquele desafio. Mas a grande verdade, Cláudia, é que desde a MK, desde a Vind, eu venho sendo preparado por Deus para que eu pudesse assumir o maior desafio da minha vida, que foi uma gravadora multinacional. Então, eu tive experiências no Toque no Altar, eu tive experiências na Graça, eu tive experiências na Line. Cada uma dessas empresas por onde eu passei, eu fui aprendendo para que eu pudesse encarar esse maior desafio que foi a Sony Music, e sem dúvida nenhuma foi um case de sucesso. Pois é, esse cara foi o responsável por várias descobertas no cenário da música gospel. Descobriu grandes nomes, mas passou por... Quais foram as gravadoras? MK, Line, Toque no Altar, Graça Music e Sony. Graça Music e Sony. Passou na Line, fez várias descobertas, lançou grandes nomes. Toque no Altar, aquela explosão do Toque no Altar, né, com Davi Sasser, Arcanjo e outros, que também foi um grande movimento, né, da música congregacional no Brasil. Mas na Graça, ele virou pro missionário R.R. Soares e falou assim, missionário, deixa eu olhar aqui para não bater de novo, bota na minha conta, porque esse cara vai virar no Brasil. Estamos falando de quem? Thales Roberto. Thales Roberto. Como é que foi para você ouvir esse cara
ver aquele potencial e de repente foi aquela explosão no Brasil todo? Um artista totalmente diferente do que a gente tinha até então e que foi um projeto de muito desafio. Muito desafio porque você apresentar algo novo para esse segmento não é uma das tarefas mais fáceis. E você quer ouvir essa história? Então daqui a pouquinho ele vai contar tudinho. Sai daí não, a gente volta já já. Pode falar aqui na Ágatos Play, estamos de volta. E a gente deu uma paradinha, né? Antes, e Maurício vai voltar contando essa história da grande descoberta desse nome, que teve 2 fases na sua carreira, né? A grande explosão da primeira vez e agora esse retorno maravilhoso e lindo, né, do Thalles Roberto. Como é que foi para você receber esse projeto dele lá na Graça? Na verdade, o primeiro contato que eu tive com o Thalles foi através do Alex Passos, porque eu estava sempre indo a Belo Horizonte, porque era a época em que estávamos gravando o projeto Fé do André Valadão, que também foi um projeto... Passou também pela Graça. Projeto incrível, o maior projeto do André na história dele. E eu estava indo muito a Belo Horizonte, e aí o Alex me pegou no aeroporto um dia e me botou para ouvir o disco do Thalles, e fiquei completamente impressionado. E aí trouxe o Thalles para a gravadora, mas ele não foi aceito de primeira, porque era um projeto muito ousado, né? Eu me lembro de uma tarde, eu indo lá para conversar com o missionário R.R. Soares, e eu mostrei para ele o disco, e ele ficou muito assim ressabiado, que é muito natural, né? E aí ele ficou na dúvida, eu falei, missionário, coloca essa na minha conta, porque eu acho que eu tenho já um pouco de crédito aqui na gravadora, que a gente conseguiu fazer com que a gravadora se tornasse uma referência, e foi assim, a gente começou um projeto muito difícil, porque a gente foi ousado, inclusive, na capa, não sei se você lembra, mas a capa ele estava de óculos escuro, sim, né? Muito uma coisa bem energética, bem intensa. E fizemos um trabalho de formiguinha, de rádio em vários lugares do Brasil, e viajando, e ele voz e violão tocando em vários lugares. E a coisa foi crescendo, 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 até que ele se tornou um grande fenômeno daquele tempo. Shows em todos os lugares do Brasil. E aí passam-se alguns anos, eu já na Sony e o Thalles morando nos Estados Unidos, muito forte na América Latina. Eu encontrei com ele em Miami, tivemos um bom papo em Miami, vi a força dele na América Latina, mas eu também percebi o quanto ele estava apagado no Brasil, né, por toda uma situação. E aí eu convenci ele a voltar a trabalhar o Brasil, e pela Sony a gente conseguiu resgatar esse trabalho, e foi, mais uma vez, um sucesso, porque igual a ele, de fato, existem poucos ou nenhum outro artista que tenha essa energia que ele tem no palco. Ele é um cara showman mesmo, o Thalles, ele é diferenciado, ele está realmente assim... ele é um cara muito intenso, muito diferente, e o público ama, né? O público ama essa verdade, ele não é fake, ele é exatamente aquilo ali no dia a dia, né? Então foi um sucesso, mais um case que eu tenho o maior orgulho de ter participado, de ter enxergado, né? E eu acho que o diretor artístico ele tem muito desse poder, né, de enxergar, às vezes, o que muitas pessoas não enxergam. E graças a Deus, ao longo da minha trajetória, da minha carreira, eu consegui trazer muitos artistas. Hoje, Gabi Sampaio, que é uma referência aí na área da adoração e tal, eu me lembro que eu a contratei, ela não tinha sequer um ouvinte mensal no Spotify. Né? Mas eu enxerguei ali que tinha um potencial de crescimento, e por aí vai. Assim como o projeto do Preto no Branco também, né? Que... Mais uma vez o Alex Passos, que traz esse projeto, ele tinha uma ideia... Só que no Preto Branco o Alex estava até mais inserido, mais envolvido. Sim, que na verdade ele tinha uma ideia, ele tinha lá uma elucubração, lá uma ideia de como que seria o projeto. Ele senta comigo, eu falei, cara, vamos fazer assim, assado e tal. E inclusive a chegada do Clóvis Pinho foi por uma indicação minha, por uma situação também que aconteceu que não estava prevista. E aí a gente participou desde o início do projeto. Eu, em 30 anos de mercado da música, eu não tive nenhuma vez um único artista que no seu primeiro projeto ele se tornasse uma explosão, como foi com o Preto no Branco. O Preto no Branco ele não era para ser uma banda, ele era para ser um projeto único, né? E ele se tornou um fenômeno. A própria música que explodiu, que foi Ninguém Explica a Deus,
Ela não era a música que estava prevista para a Gabriela cantar. A Gabriela cantaria uma outra música, mas ali no backstage, minutos antes de começar a gravação, o Clóvis apresentou e a gente falou, não, Gabriela grava isso. Então ela aprendeu a música na hora para gravar, né, e se tornou um hit. Foi a primeira música gospel no Brasil a passar de 100 milhões de views no YouTube, né? E se tornou, até hoje, é um hino, é uma música que marcou pessoas e marcou gerações. Então, o Preto no Branco, para mim, entre todos os meus cases, ele tem um lugar especial. Assim como a Soraya Moraes, que foi meu primeiro Grammy, assim como Cristina Mel, o Thales, o Regis e vários outros projetos. Meu primeiro DVD que eu gravei foi com a Soraya Moraes e foi um DVD que ganhou o Grammy Latino. Foi o primeiro artista brasileiro a ganhar um Grammy Latino. Então, eu tenho vários cases, mas em especial eu acho que o Preto no Branco ele tem um lugar nessa galeria, porque foi um projeto pensado, sonhado, dirigido, o trabalho de marketing, um trabalho de apresentação desse projeto para o Brasil. Isso tudo foi feito de uma forma muito, muito cuidadosa e o resultado foi incrível, né? Falando de Preto no Branco, de Thales e todas essas outras histórias interessantes, conta pra gente um pouco dessas histórias de bastidores, porque, por exemplo, a gente vê um grande artista sendo lançado, a gente acompanha, né, a trajetória de estrada, mas a gente não faz ideia do que acontece às vezes nos bastidores, um fato engraçado, inusitado de uma gravação. Compartilha com a gente um pouco dessas histórias. É o que mais tem, porque são né? 32 anos de muitas histórias. O que mais tem muita história engraçada, tem muitos fatos pitorescos, né? De viagem mesmo. Quando você está na estrada, acontece muita coisa, né? Mas assim, lembrando, por exemplo, eu nem citei, mas é uma artista que começou comigo, a Jamile. Né? A Jamile, eu contratei ela no programa do Raul Gil, ela tinha 9 anos de idade, Claudinha, 9 anos de idade. Muito moradora novinha. da Ladeira dos Tabajaras, aqui no Rio de Janeiro, uma comunidade super carente. E aí, a gente fez todo um trabalho com a Jamile e eu tinha um lado meio pai também, porque eu jamais queria explorar uma criança, então o que eu fazia? Nós íamos fazer turnês de divulgação, então a gente saía do Rio para Salvador, de Salvador para Recife, de Recife para Fortaleza, e aí eu tentava dividir o dia nosso entre trabalho de rádio e televisão, de autógrafo, tinha autógrafo de CDs, às vezes 1000 pessoas, eu tentava fazer uma coisa um pouco lúdica, então eu comprava, por exemplo, ela gostava muito de caça-palavras, de fazer o que é. Então eu comprava livros e coisas assim para ela se distrair no avião. E eu comprava boneca, a gente ia no shopping, comprava uma Barbie para ela e tal. Então a Jamile tive muito desse lado, assim, até paizão, mesmo né? de paizão e de cuidar dela, tipo, ó, chegar na churrascaria e pedir tudo, calma, vamos fazer, faz assim, faz assado. Ensinar mesmo, né, o básico para ela, e foi uma experiência muito legal, assim. E, assim, eu trabalhei com grandes nomes, pessoas muito engraçadas, Marcelo Nascimento, Tuca Nascimento, toda a família Nascimento, eles são muito engraçados, J Neto, um baita de um cantor e extremamente engraçado também, e Mara Maravilha, foi uma artista que eu trabalhei, eu me lembro de fazer essa mesma turnê que eu fiz com a Jamile, de fazer uma turnê pelo Nordeste com a Mara e olhar assim, de repente, puxa, Mara, a gente vai ter aí uma manhã livre, vamos gravar um clipe? Vamos. E aí liga para um produtora e tal e resolve e tal. O clipe sai do nada. E o clipe sai em 2 dias, a gente grava 2 clipes. E esse clipe depois foi super premiado, né? Então tem muita coisa assim que hoje a gente trabalha dentro de uma estrutura toda muito mais engessada, né? Perdeu o seu natural? Não sei se perdeu o natural, eu acho só que o que perdeu foi essa agilidade de pensamento, essa agilidade de resolver, né? Mais praticidade, menos dramaticidade, né? Eu sou um cara extremamente prático. E, por exemplo, eu era diretor na Line Records, e aí numa quarta-feira o bispo Marcelo Silva, que era o todo-poderoso da Rede Aleluia e da Line Records, ele me fala que ele teve uma oferta para se ter um programa de rádio na Rede Aleluia. E que essa pessoa que iria gravar o programa de rádio e apresentar o programa de rádio era eu. E eu nunca tinha apresentado o programa de rádio, né? Teve que virar radialista, Maurício. De quarta para quinta, eu
eu crio um roteiro de um programa de rádio, esse programa vai ao ar, que era o programa Line Music, que era um programa que aparecia todo sábado de manhã, que tinha 300, 400 mil ouvintes por minuto, porque era em todas as redes, toda a rede Aleluia, então era mais de 90 rádios no Brasil inteiro. E você, sabe, fazer isso, e durou 3 anos o meu programa. Bastante tempo. Bastante tempo. E só existiam 2 locutores ao vivo na rede Aleluia. Um era o Bispo Macedo e o outro era Maurício Soares. Então, assim, coisa louca, né? Assim, né? E eu apresentava também, eu fazia todo o roteiro do Troféu Talento. Gente, o Bispo Macedo fez tudo, hein? Não, assim, então, assim, o Bispo Macedo é a maior né, personalidade da Igreja Universal e eu, sendo um locutor, diretor da gravadora. Então, para mim, foram experiências incríveis. Eu tive a oportunidade de dirigir o Gospel Line, que era o programa de televisão, o programa A Noite é Nossa com a Mara Maravilha. O Gospel Line ficou com o Nil um tempo. Foi muitos anos com o Nil. Eu, quando entrei, era o Nil. Eu gostava da apresentação dele. Eu, quando eu comecei, foi com o Nil, e aí depois a Mara, e depois teve o Moisés, e a filha do Bispo Crivella também apresentou. Mas, assim, para mim foi uma escola, porque eu trabalhava com rádio, trabalhava com eventos, trabalhava com a gravadora, trabalhava com televisão. Então, isso tudo é como eu te disse, isso tudo fez com que eu pudesse depois ter a escola. uma consistência para enfrentar uma multinacional, né? As pessoas, quando falam de Maurício Soares, tem 2 lados da moeda. Você sabe, eu quero falar sobre isso. O lado das pessoas que muito admiram, que sabem, esse cara deu nó em pingo d'água. E o lado das pessoas que torcem o nariz, porque acham que, por causa desse seu aprendizado, muitas pessoas como você encaram, às vezes, esse tipo de talvez, julgamento. Porque a gente aprende tanto, passa por tantos processos e tantas escolas, que o conteúdo, a bagagem, acaba sendo inevitável. E isso pode ser, às vezes, para algumas pessoas, confundido com um pouco de arrogância. Você acha que as pessoas ainda confundem isso? O Maurício eu acho que a minha, assado. Eu acho que a minha maneira de falar, a minha maneira até por causa dessa praticidade. Você disse que é muito prático e direto. Isso também traz esse sentimento, talvez até equivocado. Claudinha, quem me conhece de perto, você me conhece, você sabe que eu sou um cara extremamente generoso. É por isso que eu estou perguntando. Mas eu também sou um cara muito prático, muito direto. Eu não tenho tempo a perder e eu acho que as coisas têm que ser assim, né? E essa questão do julgamento, ela diz muito mais a respeito da própria pessoa do que da pessoa que está sendo julgada, né? Então, cada um tem uma história, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua comparação. O que atrapalha o ser humano muito é a comparação, né? Eu não cheguei onde eu cheguei atropelando ninguém, eu não cheguei onde eu cheguei fazendo mal para ninguém. E muitas das vezes a pessoa tem uma vontade de ser você, de estar onde você está. E assim, o que eu acho que mais fala sobre mim ou sobre qualquer pessoa é o resultado, é o legado, é o quanto que ela deixou de benefício para a sociedade e tal. Então hoje eu me sinto um cara extremamente realizado por onde eu passei, por onde eu passei eu deixei uma marca muito boa, resultados muito bons, assim, não só em números, mas em legado da música, da qualidade, da excelência, né? Acho que de alguma forma eu contribuí para uma excelência no mercado gospel. Agora, entre gostar ou não gostar, aí realmente é uma questão pessoal. Eu espero que a minha esposa goste de mim, eu espero que meus filhos gostem de mim, que os meus amigos gostem de mim. E é basicamente isso. Eu nunca me parei, eu nunca fiquei preocupado em ter, sabe, essa coisa da unanimidade, porque como diz o pensador, toda unanimidade ela é burra, né? Então ela não tem muita não sai da caixa. Então assim, cara... Mas não é um problema talvez do nosso meio no sentido assim, nós não estamos, eu digo nós porque eu tenho que me inserir dentro do segmento cristão. O segmento cristão não está muito acostumado a ter alguém e falar, isso não vai dar certo. Isso não é legal, você não nasceu para isso. Você precisa mudar a sua concepção. Esse direcionamento direto, que você tira um pouco do floreio, porque você é uma pessoa direta. A gente não está muito acostumada, a gente está sempre, querido, para o Senhor, para Jesus. A gente se esconde, você falou exatamente isso. A gente se esconde muito nas questões da espiritualidade, né? E eu sempre fui um cara
que eu não fui excludente nos meus pensamentos. No meio gospel, ou você é muito crente ou você é muito profissional. Ou é uma coisa ou é outra. E eu já entendo muito pelo contrário. Por eu ser muito espiritual, eu vou ser muito profissional. Exato. Porque tudo que eu faço para Deus, eu tenho que fazer com excelência. Então, tudo que eu faço para Deus, eu tenho que fazer da melhor forma possível, porque não é para mim, é para Ele. Então, as pessoas escondem as suas incompetências, as suas incongruências na espiritualidade. Ah, porque Deus sabe o meu coração, Deus sabe como que eu estou fazendo. Não, não tem essa. Se você está fazendo para Ele, faça do seu melhor. Se você é um cantor de música cristã, você não está falando de qualquer pessoa, você não está falando de qualquer mensagem. Então seja o melhor mensageiro, seja o melhor entregador. E a grande verdade é que a gente tem uma ideia dentro do nosso segmento de que o objetivo ele vai ser mais importante do que a entrega, quando na verdade o que fica é a entrega, né? A minha adoração é entre a minha pessoa e Deus. E Deus ele vai olhar o seu coração e ele vai receber a sua adoração. Agora, o que fica para o povo, o que fica para a sociedade é a qualidade da tua entrega. É como você vai entregar, como você vai se comunicar. Eu cheguei aqui no estúdio, toda a estrutura, tudo muito profissional. E é dessa forma que tem que ser feito. Então, a gente tem um ambiente em que há uma certa... É um ambiente mais raso, porque a qualidade está compensada no meu propósito. Isso é uma desculpa das mais esfarrapadas. Se a minha entrega ela tem a ver com Deus, ela tem que ser excelente. Ponto. É dessa forma que eu penso. Né? Então é dessa forma que eu sempre me pautei. E é obviamente que algumas pessoas vão achar maravilhoso e outras não vão, e infelizmente é isso. A gente caminha e segue em frente. Fé e propósito, isso fez com que despertasse outro lado do Maurício, hoje gestor, né, de uma das igrejas que mais crescem no Brasil, que é Novos Começos. Quando... A história é muito interessante, há uns 7 anos atrás, mais ou menos, o pastor Felipe foi aos Estados Unidos, Felipe Valadão, e ele foi fazer lá uma pesquisa sobre o que acontecia com as maiores igrejas, e ele viu que existia uma figura de um gestor, do pastor gestor. Ele volta ao Brasil e ele me convida para eu assumir a igreja. Naquela época eu não tinha como, eu era diretor América Latina de Sony, então tinha muitos projetos que a gente estava cuidando, mas eu dei minha palavra para eles que quando eu saísse, eu assumiria a gestão da igreja. E tem quase 4 anos que eu estou envolvido na gestão da igreja com a mesma mentalidade. Qual? Trazer excelência dentro do ambiente da igreja. Porque se na música há essa desculpa do propósito, dentro da igreja, talvez ainda mais. Verdade. Até porque a gente não lida só com profissionais, a gente lida com líderes ministeriais, líderes voluntários. Então, para você trazer o conceito de excelência, é um pouco mais difícil. Mas tivemos os percalços no início, um ajuste, mas hoje eu posso te assegurar que eu me sinto extremamente bem alocado dentro da igreja. A minha visão de excelência, de organização, de planejamento, de estratégia, ela está muito dentro hoje da igreja. Conta um pouquinho sobre isso, porque para quem não entende, um gestor ele não é o administrador da igreja. Qual é a função sua hoje? A última coisa que eu quero fazer é cuidar da área administrativa. Porque dá muito mais trabalho até. E para isso nós temos lá um diretor, que é o Vinícius Valadão, que é uma pessoa muito competente para a área administrativa financeira. E eu entro na área da gestão em quê? Em processos, em planejamento, na estratégia, na visão da igreja, na área de treinamentos, na área de tecnologia. A gente desenvolveu inúmeros aplicativos dentro da gestão da igreja para facilitar. Hoje você consegue, pelo aplicativo da igreja, marcar o horário de gabinete com o pastor e você já vai falar qual mais ou menos o assunto. E aí depois, quando acaba essa reunião, eu tenho acesso a todo o contexto de todos os atendimentos. Então eu vou saber se o problema maior da igreja é na relação homem-mulher, se é na parte da família, se é na comunicação. Esses temas eles são passados aos pastores para que eles possam trazer palavras e se prepararem para... Então, sim, há todo um contexto hoje
de tecnologia que a gente conseguiu implantar para dentro da igreja, e hoje eu posso te assegurar que a gente tem um controle muito grande sobre o que acontece no dia a dia. Porque qual que é o maior desafio da igreja evangélica brasileira? É a capacidade de retenção de membros. Hoje você tem um funil de entrada na igreja muito grande, mas o de saída também é muito grande. Você tem hoje os desigrejados, você tem hoje os simpatizantes, você tem hoje pessoas que passaram por 5, 6 igrejas. O tempo médio de permanência de um evangélico na igreja está em torno de 5 anos. Eu ia falar isso. Então, o nosso Perceba essa mudança. O nosso desafio como igreja é tornar a igreja acolhedora, atraente. Então nós temos 5 pontos que são os pontos determinantes para que uma pessoa se permaneça na igreja, que é o ministério infantil de qualidade, é uma palavra de qualidade, é uma música de qualidade, é o conforto e o acolhimento. Esses 5 pontos, eles são tratados dentro da minha gestão na igreja como pontos focais. A gente está sempre olhando, está sempre treinando, está sempre fazendo reunião com a liderança, está sempre muito atento em como que a gente pode, de alguma forma, acompanhar essa jornada da pessoa dentro da nossa igreja, para que a gente seja sempre muito presente. Então, a minha gestão, Claudinha, ela é pautada em planejamento estratégico. Então, tudo que eu posso fazer para que a igreja ela seja um organismo vivo, não seja um organismo engessado, mas ele seja um organismo vivo e atento para as pessoas, eu tenho feito. E o resultado tem sido incrível. A gente tem crescido muito. Qual dos maiores pontos que você percebe que faz com que as pessoas não permaneçam, por exemplo, uma família, em média, fica, como você falou, né? Uma família ou individualmente uma pessoa fica em torno de 5 anos. Por que tem esse êxodo? Por causa de um desses 5 pontos não está funcionando. Entendi. A questão de acolhimento, a questão do conforto, a questão da música ou da palavra. E os espaços para essa pessoa? De repente, essa pessoa, você percebe que vocês também se preocupam com isso, de identificar o potencial, o talento, Sim. e investir, porque às vezes tem pessoas que ficam um tempo, trazem um pouco da sua expectativa em servir a igreja, de desenvolver dons em determinadas áreas, mas às vezes por falta de espaço, isso eu falo porque eu também cresci no meio da música, por causa da comunicação, eu às vezes ouço um pouquinho muito não é do desconforto, mas da falta de compreensão e da frustração de algumas pessoas. Eu saí da igreja porque eu não tive espaço. Especialmente na nossa igreja, a nossa visão da igreja, ela tem uma visão de voluntariado muito forte. A nossa igreja ela é baseada em 3 pilares: servir, ensinar e cuidar. O servir é exatamente o voluntário. A gente tem mais de 60 ministérios na nossa igreja e tem espaço para todo mundo servir. Um culto normal em Niterói, nós temos uma quantidade de pessoas, mais ou menos de 600 pessoas, servindo voluntariamente na nossa igreja. Legal. Por culto. Nós temos cerca de 4.000 voluntários somente na sede em Niterói. Então, é uma igreja que ela é extremamente aberta para você servir. São muitos ministérios. A nossa igreja, por exemplo, ela tem um ministério que é o NC Translation, ou seja, se você vem acompanhado de um visitante que ele fala espanhol, você consegue pelo aplicativo ou pelos nossos voluntários entrar em contato conosco. Nós vamos colocar uma pessoa para transmitir o culto, a tradução simultânea para ele. Que legal. Então a gente tem esse ministério que é de tradução, e tem até japonês. Tem uma pessoa do nosso time que ela fala japonês. Se aparecer um japonês na nossa igreja, ele vai ter uma transmissão simultânea, ele vai receber o fone e tal. Então, assim, tem espaço para tudo. Nós temos um ministério que é o REMA, que é Reforma, Engenharia, Manutenção e Arquitetura. Então, eu trabalho na construção civil, eu quero ajudar a reformar uma sala do Kids. Tem espaço para isso. Então nós temos o Motoclube, que faz um trabalho social incrível. Que legal. Então a gente tem uma infinidade de ministérios, ou seja, você só não vai se encaixar em um ministério se você realmente tiver um problema
algum problema ali, Sim. né, social mesmo, né, psicossocial, né? Então, assim, a grande verdade é que a igreja ela é acolhedora e a igreja precisa ser acolhedora. A igreja ela precisa ser um espaço de novos começos, ela precisa ser um lugar acolhedor, ela precisa ser um lugar onde você aprende e você se desenvolve como ser humano e como cristão. Então, eu acho que a gente, nesses aspectos, a gente tem feito um trabalho muito consistente. Pode compartilhar com a gente os próximos passos ou algum grande projeto que vocês já estão preparando agora? A gente, em 2026, a gente inaugura a nossa igreja de Maricá. É uma igreja que já vai nascer com mais ou menos 1.000 membros. Legal. É uma igreja muito grande, é uma cidade que está crescendo muito e a gente tem uma quantidade de membros da nossa igreja em Niterói que são de Maricá. A gente está expandindo de uma forma muito natural, sabe, Cláudia? Sim. A gente não está abrindo franquia, muito pelo contrário, a gente não acredita que igreja se abre, igreja nasce. Então a igreja Legal. vai nascer sempre a partir de um GC. Então hoje nós temos GC na Holanda, nós temos GC em Londres, nós temos GC em São Paulo, nós temos GC em Volta Redonda, nós temos GC no Nordeste. Então nós temos GCs, que são as células, que é o nosso grupo de crescimento, como a gente chama, que está crescendo no Brasil todo. E esse crescimento como igreja, ele vai ser muito natural. O pastor Felipe não tem essa necessidade de crescer. A gente, ano que vem, vai iniciar a nossa escola de formação de pastores, que é a Lead House, mas tudo com muita calma, muita tranquilidade. Nós somos um ministério muito jovem, nós vamos fazer 13 anos em 2026, e em 13 anos a gente já foi muito rápido o crescimento. Sim. E a gente entende que para esse novo salto, a gente jamais vai negociar a nossa visão, jamais nós vamos negociar o que a gente acredita como sendo o que há de mais importante. Então, nós não vamos negociar crescimento em troca da visão, muito pelo contrário. Nós vamos continuar acreditando que a nossa igreja ela vai se desenvolver, ela vai crescer a partir do GC, a partir do trabalho nas casas, e isso vai ser de uma forma muito natural. Que legal. E como é que você consegue conciliar esse tempo, né, gestão, com os seus projetos pessoais, porque você continua na mentoria. Só que hoje a mentoria ela se multiplicou, né? Você trabalha a mentoria com música e a mentoria também agora está dando palestras pelo Brasil sobre gestão de igrejas. Né? Eu tenho muito amor no que eu faço, né? Eu tenho muito amor na gestão da igreja. Eu me tornei uma pessoa apaixonada pelo dia a dia da igreja. Era um ambiente que, obviamente, que eu conhecia. Eu sou evangélico há mais de 40 anos. Mas eu não conhecia o dia a dia, e é muito diferente de uma empresa, é muito diferente, o ambiente é diferente, mas eu me tornei apaixonado por o ambiente de igreja. Então, quando você tem o amor, quando você tem o paixão, o tempo ele é relativo, né? Hoje eu me dedico muito à igreja, me dedico também a ajudar outras igrejas. Eu tenho dado muitas palestras nas igrejas que elas querem entender um pouquinho desse fenômeno da Igreja Novos Começos, como que ela consegue trazer essa paixão pelo voluntariado, como que ela consegue sair de 800 alunos no seminário para 3.000 e tantos alunos, como que essa tecnologia funciona. Então eu tenho sido muito convidado a falar sobre isso nas igrejas, por ministérios no Brasil inteiro, e eu, obviamente, que eu não posso abrir mão dos meus 30 anos da música. Então eu sigo o dono de uma editora, eu sou sócio da Warner Chappell, numa editora autoral, eu continuo com um pequeno selo, lançando conteúdos, eu dou muita consultoria para empresas, para selos, para gravadoras, vira e mexe, eu sou contratado para dar consultoria para gravadoras, faço também consultoria para gerenciamento de carreira de artistas e tal, e eu tenho esse projeto, que é o projeto na área educacional, que eu gosto muito, que é a minha mentoria, que é um curso que eu já formei mais de 400 alunos, muita gente de fora, de outros países. E para o ano que vem, eu estou lançando a minha plataforma de cursos, onde eu vou poder dar cursos de uma forma mais recorrente para artistas. O que eu sinto falta, Cláudia, dentro desse segmento artístico é a busca do conhecimento, né? Então, se Deus me deu a oportunidade, a chance de eu aprender, eu não posso reter esse conhecimento para mim. Então, eu vou
esse meu projeto da mentoria, dos cursos, é uma forma de eu agradecer a Deus por tudo que Ele me permitiu aprender, e eu não seria nem um pouco correto se eu guardasse esse conhecimento. Né? Eu não Às vezes tem que acredito multiplicar nisso. os talentos, Eu não acredito né? nisso. Eu acredito que Deus me potencializou para que eu pudesse ser esse cara generoso que pudesse trazer informação para os artistas e para a classe. Agora, eu convido a pessoa a aprender comigo, né? Eu não vou me impor. Então, o querer aprender, ele parte de quem quer mudar Deseja, de patamar, né? Que legal. Quem quiser fazer parte dessa mentoria, quem quiser procurar, vamos passar as suas redes agora. A minha rede, o meu Instagram é meu principal canal, é o Maurício Soares OBC. Deve estar entrando aí no caractere e tal. Maurício Soares OBC, e ali vai ter todas as informações sobre a agenda, sobre como que você pode me convidar para falar na sua igreja, como que você pode pedir consultoria e tudo mais. Eu sou um cara extremamente prático e eu gosto de estar sempre ajudando. Ajudei um selo lá em Petrolina, no interior do Pernambuco, a um outro no Rio Grande do Sul. Então a gente está sempre buscando facilitar o acesso. O ano que vem vou dar uma palestra em Manaus para cerca de 3.000 jovens para falar sobre tecnologia. Então eu estou sempre buscando ser acessível, e é isso, é o meu ministério. Eu gosto de encerrar sempre com vocês mandando um recado para quem está em casa da sua principal, do seu principal sonho, do seu principal projeto, para quem está assistindo você. Você falou sobre sonhos, falou sobre propósito, e que não tem a ver só com música, né? Tudo na vida, para qualquer profissional, tem que haver um start, uma mudança. O que você diria para essa pessoa? Eu não vou perder essa oportunidade, Cláudia. Eu vou deixar você que está assistindo a esse bate-papo tão interessante, tão legal, que independente da sua área de atuação, seja na enfermagem, seja na música, seja no direito, aonde for, busque aprimoramento, busque conhecimento, invista o seu talento natural e você invista em conhecimento, porque somente assim você vai ser uma pessoa que vai se destacar na sua área, que você vai ser uma referência, e as pessoas verão, através do seu sucesso, o quanto que Deus pode fazer na nossa vida, na sua vida. Então, invista em conhecimento, e tudo mais, eu tenho certeza de que Deus irá fazer para você, para sua casa, para sua família, para sua cidade, para onde você está localizado. Essa é a minha palavra. Estude não só a palavra, mas estude também questões técnicas, porque quanto melhor profissional você for, mais a palavra de Deus vai se fazer realidade através da sua vida. Amém. Você gostou dessa dica maravilhosa? Gostou desse bate-papo? Então, olha, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Obrigada pela sua participação com a gente, tá? Siga-nos nas redes sociais, tá? @AgatosPlay e eu, Cláudia Matos, oficial com 2 T's, tá bom? Ó, já ativou aqui o sininho? Então, vai lá, deixa o seu like e comenta muito, tá bom? E fala o que você gostou e quem, de repente, você gostaria que a gente trouxesse aqui no Pode Falar, porque aqui você pode falar. Maurício, Muito valeu obrigado. demais! Muito bom, muito bom. É isso, gente.